na sua cabeça agora. Diga: Espírito Santo, me faz ser seu amigo. As mulheres, me faz ser sua amiga. Eu quero conhecer a sua voz e obedecer. Me ajude a crescer na minha fé. Eu quero crescer na fé. Olha esse texto, meus irmãos. É chocante mesmo. São textos muito chocantes. Mas é Deus querendo que eu e você, a gente cresça na fé. Quem quer crescer na fé? Eu quero. 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler juntos? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé o quê? Cresce sobremaneira. Quem quer crescer na fé? Paulo está muito admirado, meus irmãos. Ele está elogiando a igreja dos Tessalonicenses. Põe bem baixinho. Ele está dizendo: a fé de vocês tem crescido muito. Meu Deus, que elogio. Vou pedir para a Bia limpar aqui meus óculos, por favor. Que elogio, né? Uma igreja crescendo na fé. Eu vou profetizar para você, CCA. Levanta a mão, você é CCA. Eu profetizo que a sua fé vai crescer de maneira assustadora. Pastor José Milton Souza, lá em Paulo Afonso. Uma grande igreja nascendo ali em Paulo Afonso. Vai ser o batismo sábado. Você pode ir conosco com o seu carro, meus irmãos. Vai para o batismo, se alegra. Depois volta. Alguns vão dormir lá. Pastor, eu quero dormir lá. A gente vai arrumar colchão, botar você no chão. Mas a gente, para ver os milagres, a gente tem que crescer na fé. Quem está precisando aqui de um milagre? Você precisa crescer na fé. Você precisa crescer na fé. E eu quero crescer, meu Deus, me ajude. Paulo está dizendo: a sua fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Quando eu viajo, que eu vou para outra cidade, eu digo: mas a minha igreja CCA em Garanhuns é uma igreja incrível. Os irmãos são homens e mulheres de fé. Quem está aqui nessa noite? Quem quer experimentar coisas sobrenaturais de Deus? Você precisa crescer na fé. Não tem como experimentar coisas grandes sem que a nossa fé cresça. E ele diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Nos orgulhamos de vocês. Falamos com muita alegria do tanto que vocês têm crescido na fé, à vista, diante da vossa constância e fé. A constância deles e a fé deles era uma inspiração para Paulo. Meu Deus! Ele diz: olha, eu me glorio, eu me orgulho quando eu falo de vocês em outras igrejas, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Eu tenho visto quantos a gente sofrido perseguição, tribulação, mas nada impede vocês de crescerem na fé. É sofrendo e crescendo, é sofrendo e permanecendo e confiando. Olha que coisa linda, irmãos. A gente é testado no nosso nível de fé. Então, que igreja é essa? A igreja de Tessalônica, ela estava localizada em uma importante cidade comercial da região da Macedônia. Então, a cidade de Tessalônica era nessa região da Macedônia, onde hoje é a atual Grécia. Gente, essa cidade de Tessalônica era uma cidade importante. Sabe Juazeiro do Norte? Mais ou menos isso. Era uma cidade comercial, mas de muita idolatria. Paulo foi pregar numa cidade extremamente idólatra, que vivia de vender ídolos, que negociava ídolos. E além de ser um
greco-romano de idolatria ali, também tinha o culto ao imperador. E aí Paulo fundou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária, em Atos 17. Você vai ver a história de como nasceu a igreja em Tessalônica. Perseguição, muita perseguição contra Paulo. Então, quando ele pregou, se lembra? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Foi nessa cidade chamada Tessalônica, um lugar de muita idolatria, um centro comercial forte, ali onde ficava um panteão greco-romano. E desde o começo em que Paulo foi pregar o evangelho, os cristãos de Tessalônica começaram a sofrer oposição. Sabe por quê? Quando ele pregou naquela cidade, se converteram muitas pessoas. E gente de influência, minha gente. E gente de influência. Pessoas influentes se converteram, mulheres de alta posição, e isso provocou ira para alguns judeus que rejeitaram a mensagem de Paulo, e por isso organizaram um tumulto, acusando os cristãos de agir contra César, afirmando que havia um outro rei, que era Jesus. E Paulo teve que sair ali, expulso dessa cidade. Mas ele foi embora pregar o evangelho em outros lugares, preocupado com os irmãos. Meu Deus, será que os crentes vão perseverar? Mesmo diante de perseguição, de sofrimento, de acusação, será que eles vão negar Jesus? Ele estava tão preocupado que ele mandou depois um dos auxiliares dele: vai lá confirmar como é que eles estão na fé. Aí voltou o irmão: eles estão mais crentes do que nunca. Isso trouxe uma alegria incrível para Paulo. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Paulo disse: que galardão eu posso ter, que recompensa maior eu posso ter diante de Deus, a não ser a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Vocês são minha glória, vocês são minha alegria. Gente, olha o que era para Paulo honra. Era ver crentes firmes e fiéis. Para ele não havia recompensa maior do que os crentes permanecerem servindo ao Senhor com fidelidade. E por isso que ele enviou irmãos para ver como estava a fé diante da perseguição. Então ele estava elogiando muito aqui em 2 Tessalonicenses. Gente, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que cartas lindas. Que cartas, você lê em 10 minutos. São cartas pequenininhas, mas meu Deus, que impacto traz 1 e 2 Tessalonicenses. Dá uma sacudida do seu irmão. Diga: Deus quer sacudir sua fé, meu irmão. Meu Deus. E aí, ele estava elogiando os irmãos dessa igreja. Sabe por quê? Mesmo diante de perseguição e sofrimento, eles se tornaram exemplos, irmãos. Se tornaram exemplo para as outras igrejas no avanço espiritual e no crescimento, na constância, na firmeza da fé. Se tornaram exemplo. Não abandonaram o Senhor porque estavam sofrendo, mas pelo contrário, eles estavam crescendo e avançando em obedecer a palavra de Deus. Aí eu fui para 1 Tessalonicenses. Olha que é lindo. 1 Tessalonicenses é lindo. Eu não podia colocar tudo, né? Mas coloquei alguns versículos aqui no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 7 a 9. Olha que Paulo diz. Ele começa falando como foi que o evangelho chegou lá. E nos chega no versículo 7, 1 Tessalonicenses 1, 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A vossa fé. Gente, é impossível ter fé se não formos obedientes. Eu conheço a fé de uma pessoa pela obediência. Eu não conheço a fé de uma pessoa
apenas porque ela frequenta a igreja. Eu conheço a fé de uma pessoa o tanto que ela obedece a Deus. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Ele diz: a palavra de Deus repercutiu, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. A vossa fé se tornou conhecida pelos irmãos, pelas cidades, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma a vocês. Ó 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Gente, você viu a ida de Paulo para Tessalônica, mesmo em meio a sofrimento, a cacete que ele levou, a prisão, a pisa. Você viu os frutos da ida dele nessa cidade? Olha como os irmãos de Tessalônica são. Repercutiu a visita de Paulo ali, como deixando os ídolos. Paulo ficou admirado. Quando eles ouviram o evangelho, abandonaram aquilo que precisava ser abandonado. Abandonando, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo ficou muito admirado com a rápida obediência dos irmãos da Tessalônica. Ele elogia. Meu Deus, como é bom a gente ver frutos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja e eu me emocionei tanto, porque ela estava falando: Deus me tocou tanto através da sua palavra na conferência de mulheres. Como é bom a gente ouvir os testemunhos de pessoas que são tocadas pelo Espírito através de uma conferência como essa. Talvez não foi através da minha ministração, mas foi através da pastora Cléia, a pastora Jerusa, a missionária do Valina. Talvez foi através do bate-papo aqui, o testemunho das meninas, ou pela dança, pelo teatro, no momento do louvor. Gente, como é lindo você ver frutos da obediência, pessoas sendo marcadas pelo Espírito. E Paulo estava elogiando porque ele foi lá pregar o evangelho e ele estava vendo frutos na vida dos tessalonicenses, como eles foram rápidos em abandonar a idolatria. Gente, eu quero te falar, quando tu estiver lendo a Bíblia e Deus falar contigo sobre algo, obedece rápido. Deus está te corrigindo uma postura, ouvir o Senhor, seja rápido, porque o crescimento espiritual tem tudo a ver com a rapidez da obediência. Gente que não cresce é gente lenta. Lá em Hebreus capítulo 5, o escritor diz: já era para vocês estarem em alto nível, mas eu tenho que tratar vocês como bebês, como novos convertidos, dando leite, porque o alimento sólido é para gente obediente, rápido na obediência, gente que pratica o que Deus manda praticar. Quem está entendendo aqui? Quem quer crescer na fé? Só tem uma maneira: obediência. E rápido, viu? Viu que está errando? Vou me consertar. Tem aquela palavrinha maravilhosa chamada me perdoe. Ela serve muito para nos levar ao crescimento espiritual. É a gente se humilhar, é a gente entender Deus falando. E ele estava elogiando pela obediência. Eles ouviram que a idolatria era pecado e abandonaram, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que coisa linda. Os tessalonicenses, eles eram obedientes quando Deus os corrigia. Eles tinham um coração ensinável. Tem gente que pede assim: por favor, me corrija, por favor, me ensine. E quando a gente vai corrigir, se intriga da gente, quer sair da cela da igreja. Então tu não é obediente. Ser obediente, ser humilde, aceitar correção quando está errado. É verdade. Aí tem uma palavrinha: me perdoe, eu vou me consertar, me ajude, Senhor. A gente tem que se humilhar mesmo. Vai fazer o que quando a gente erra? Fazer o que, irmãos? Pedir perdão e se consertar. Não é aquela pessoa que sabe que está pecando e continua em pecado. Vai sair do lugar nunca. Tu é um crente carnal, nem tem o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo chama-se humildade e obediência. Amém, irmãos?
A gente percebe qual é a área que Deus está falando para a gente. E a gente, sim, Senhor, chorando ou sem chorar, com vontade ou sem vontade, sentindo ou não. Ele falou comigo, eu vou obedecer. Vocês estão vivos ainda? Amém, irmãos? Então, como crescer na fé? Antes de falar sobre crescimento da fé, eu quero falar sobre o que é fé. O que é fé? Fale comigo, fé. Ainda não está aí não, viu? Eu estou lá antes, estou na introdução ainda. Então, o que é fé? Sabe o que é fé? Hebreus 11:1, veja, está aí. Ora, a fé é a ser. Fale comigo, fé é certeza. Fé é convicção, meus irmãos. Sabe aquela certeza que tu tens certeza que é certo? Deus falou comigo. Eu tenho certeza. Isso é fé. Fé não é dúvida. Fé é certeza. Fé é convicção. Tem um provérbiozinho que fala assim: na dúvida, não ultrapasse. Toda vez que eu comprei uma roupinha com meu dinheirinho. Compro ou não compro? Aí comprei. Cheguei em casa, meu Deus, o que eu fiz? Olha, é certíssimo isso. Toda vez que eu faço alguma coisa na dúvida, é certíssimo isso. Eu me arrependo. Então não faça, Cristiane. Na dúvida, não faça nada. Quem está aqui? Está com dúvida? Faço ou não faço? Não faça. Que se você fizer, vai se arrepender amargamente, vai ter prejuízo. Porque fé é certeza, é uma convicção que Deus falou. Então não podemos tomar nenhuma decisão na dúvida. Olha esse versículo, Romanos 14:23. Eita, coisa boa. Vamos ler. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. Vamos ler o restante. E tudo que não provém de fé vai dar errado. O que você não tiver certeza, não tem convicção, não faça nada. Fique aí parado. Continue fazendo o que está fazendo, até que venha a certeza. Deus falou, eu vou obedecer agora. Paulo era muito inspirador. Ele estava com uma direção para pregar o evangelho na Ásia. E foi tentar numa cidade, Bitínia, não teve jeito, hein? Foi para outra cidade, as portas se fechou. E ele, o que é isso? Ele foi orar. Aí ele teve uma visão. Era um varão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí quando ele entendeu, uau, não é lá e nem cá, é Macedônia. A Bíblia diz, imediatamente quando ele entendeu a direção de Deus, imediatamente ele obedeceu. Meus irmãos, como a gente precisa ser mais assim. Ouvir a voz de Deus. Isso é fé. Certeza. Não tenho certeza, faça nada. Vou ficar onde eu estou, no meu emprego, na minha cidade, fazendo o que estou fazendo, até eu ouvir a voz de Deus, amém? E como é, pastora, que eu vou ter essa fé? Romanos 10:17. Coloca aí. Vamos ler juntos? De sorte que a fé vem pelo ouvir. Como ter essa fé? Ouvir a voz de Deus gera essa certeza. Ouvir a voz. A fé entra no nosso coração quando ouvimos Deus falar conosco. Olha, gente, eu falei para algumas pessoas. No outro domingo, antes de vir para o culto, eu acordei cedo para orar. Mas me deu um medo, era um pavor, era uma opressão mesmo. Quando eu fui orar, estava chegando a conferência, me deu aquele medo, um pavor. Eu sabia que era um contra-ataque que eu estava recebendo.
Eu fui orar em línguas, cantar, blá, 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 blá. Deus fala, Deus fala, Deus fala comigo, Deus fala. Aí peguei a Bíblia, fale comigo, Deus. Gente, Deus me socorreu. Eu ouvi. Quando eu ouvi Deus falar, Ele me deu um versículo tão claro. Saiu o medo. Porque é incrível a voz de Deus, meus irmãos. Quem está vivo aqui? Ouvir a voz de Deus tira o medo, tira as dúvidas, as inseguranças. É ouvir Deus. O medo quer nos controlar. A dúvida. Mas quando a gente ouve Deus, chega aquela convicção, uma confiança. Pronto. Eu passei o domingo aqui, outra mulher. A voz de Deus dentro de mim. Eu estou com você. Não fique com medo. Meu Deus, passei dias e dias. Chegou a conferência, eu sabia, Ele estava comigo. Eu não tinha que temer nada. Quando estava aqui a sexta-feira ainda, o diabo querendo me oprimir, o Senhor falou comigo: epa, epa, eu te escolhi. Fui eu. Não estou enganado, vá lá. É diferente, meus irmãos, você ouvir Deus. Dá uma coragem para fazer a vontade de Deus e obedecer. Mas tem que ouvir. Quem está aí? E como que eu vou saber que é a voz de Deus? Meus irmãos, tu precisa conviver com Deus. Como? Vamos lá, primeiro ponto. Eu estava falando sobre fé. Como ter fé? A gente tem fé ouvindo Deus falar. Ou é pertinho dele, tem passos com ele, pegando a Bíblia, e ele vai falar. E eu falei o que é fé. Como posso crescer na fé, pastor? Em primeiro lugar, tendo convicção de quem falou, de quem você ouviu. Mas só tem convicção de quem você ouviu se você conhecer quem você está ouvindo. Eu sei quando Ele fala comigo. Eu sei quem Ele é. Eu não estou buscando o diabo, eu estou buscando é Ele. Não vai ser o diabo que vai falar comigo, é Ele que vai falar comigo. Porque eu estou aqui para ouvir a voz dele. Estou entendendo, irmãos? É quando você convive, você sabe quando Ele chega e você sabe quando Ele está falando. Então como é que eu vou ter essa convicção? Olha o que Hebreus 2 diz. Versículo 1. Por esta razão, importa, olha só que versículo. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Já tive momentos em que Deus falou para mim: filha, tu precisa ter mais firmeza e se apegar mais ao que te falo. Porque muitas vezes você se apega mais às mentiras do diabo e abre mão do que eu falo contigo. Se apegue com mais firmeza. Aí Deus falou para mim: comece a escrever as palavras que eu estou te falando. Faz um diário devocional, para você se apegar. Seja uma mulher mais convicta. Se apegue com mais firmeza. Eu me apegava com mais firmeza ao que o diabo falava. Ai, meu Deus, o diabo disse isso. Oh, Cristo. E Jesus dizendo assim: e tu? Quem és tu, mulher? Sabe quem você é, não? Sei não. Pois eu vou te dizer quem tu és. Tu és minha filha. Não se deixe enganar. Eu falo contigo. Nós precisamos deixar Deus trazer firmeza. Quem está precisando de firmeza? Eu tenho orado para eu ser uma mulher firme, inabalável. Ele falou. As circunstâncias podem estar tudo errado. Eu sei em quem tenho crido. Ele falou comigo. Os Tessalonicenses eram assim. Era sofrimento, perseguição. E eles, olha, inabaláveis. Eu sei em quem tenho crido. Gente, eles eram convictos. Devemos nos apegar com mais firmeza, ter mais confiança, ter mais convicção da voz de Deus. Agarrar com firmeza, sem titubear, sem duvidar do que Ele está falando. Quem quer essa fé?
Essa fé vai transformar a sua vida se você agarrar as promessas dele. Se apegue com mais firmeza às verdades que você tem ouvido no seu lugar secreto. Se apegue com mais firmeza. Pode dar o sangue na canela, tudo está ao contrário. Ele falou, vai acontecer. Tem alguém aqui vivo? Essa palavra pode mudar a vida da tua vida para sempre, se você se agarrar com firmeza às verdades faladas ao teu coração. Escreve, se apega, declara, toma posse. Se você conhecer quem está falando, você vai ver, vai acontecer na sua vida. Então, como é que uma fé cresce? Quando eu tenho convicção de quem me falou. Eu sei quem me disse isso. O ano passado eu escrevi meu diário, algumas coisas que Deus estava me falando. E, irmãos, olhe para mim. Eu e Marcos vivemos milagres no ano passado. Quando eu fui olhar, estava tudo escrito no meu diário devocional. Deus tinha me dito. Foram milagre em cima de milagre. A construção da nossa casa. Eu estou orando para o móvel da casa. Foi a viagem de lua de mel. O casamento de Adriel, que foi um milagre. A construção da nossa casa foi um milagre. Era milagre. E eu só assim, ó, estarrecida. Mas Deus tinha falado comigo. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo. E quando eu li lá, estava escrito. E eu leio ainda hoje. Para eu me lembrar que eu ouvi Deus. Eita! Quem escuta Deus e agarra as promessas, vive os milagres. Eita glória! Que é o Espírito de Deus toca o seu coração e você receba vida. Como eu cresço na fé? Tendo convicção de quem falou. Segundo lugar, me posicionando, meus irmãos. Epa! Gente, eu contar. Eu estava um dia mal lá em casa, acordei mal. Sabe qual era a camiseta que estava em cima lá da mala para eu pegar? Posicionada. Mas eu nem me toquei. Vesti a camiseta. Aí o Senhor disse, Leia, se posicione. Dias maus é para a gente se posicionar, não se entregar à depressão, à opressão. Eu sei em quem tenho crido. Paulo era assim, viu? Ele era preso. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Eu estou aqui, mas ele é poderoso. Hebreus 4:2. Olha que versículo. Uau! Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Meu Deus. Olha só. Olha para cá. Leia aqui. Vamos ler juntos? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Mas as profecias que ouviram não serviu de nada para eles, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Palavras proféticas, palavras ouvidas num tempo a sós com Deus, que não tem te levado a um posicionamento, não serve de nada, não vai mudar nada. Porque o que muda a nossa vida são posicionamentos, quando a gente sabe que está falando conosco. Oh, aleluia. Não é porque você receber uma palavra profética que vai acontecer. Ou você se posiciona, ou vai passar de ti, vai passar o chamado, vai passar o tempo de Deus, e você vai ficar frustrado, só vendo outros crescendo na fé. Não é porque Deus não te ama, é porque tu não se posiciona em obediência, em ouvir o que Ele quer. Existe um tempo de Deus que passa. O tempo de Deus não vai ficar esperando um dia você se posicionar. Vai passar de ti. Você pode ter recebido palavras proféticas do maior profeta de todos os tempos. Toda palavra exige-se posturas de obediência.
Tem alguém aqui? Nada lhes aproveitou. Eles ouviram. Deus não se enganou em ter mandado a palavra profética, mas não houve posicionamento. Não foi acompanhada pela fé. Sabe o que significa fé? Não é apenas dizer acredito. Fé sem obras é morta, meus irmãos. Se tu acredita, se posiciona e age e obedece. O que faz uma pessoa não viver as promessas de Deus é quando ela ouve por ouvir. É quando Deus fala e até usa profetas para confirmar aquilo que Ele está falando no secreto. Porque o profeta, ele fala, mas sabe de uma coisa? Se é algo importante antes do profeta, Deus já tem falado contigo. Deus já tem falado com você. Mas toda direção, toda palavra profética exige-se posicionamento para que a profecia se cumpra. Tem pessoas que eu vi recebendo palavras proféticas que estão desviadas no mundo. Uau! Deus se enganou. Não. A profecia, ela expressa o desejo de Deus, mas existe a tua parte de obediência, de posicionamento. A fé cresce através da obediência. E eu fiquei tão impactada com as atitudes de Moisés. Moisés, ele foi crescendo na fé através da obediência. Meu Deus, Moisés tomou cada decisão, parecia um louco. Moisés era príncipe, criado lá no palácio. Ele abriu mão das riquezas, do luxo. Que doidice é essa? Minha gente, olha Hebreus 11, 27. Pela fé. Coloca aí Hebreus 11, 27. Vê aí. Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Fiquei pensando, olha como ele era. Ele estava obedecendo a Deus, como se estivesse vendo o próprio Deus. Isso é fé, irmãos. É quando você ouve Deus tão claramente que parece que Deus está ali de maneira visível, te dando as ordens. Você não tem dúvida. Era Moisés. Era como se ele estivesse vendo Deus visivelmente. Olha o versículo 24. Eu não sei se tem como tu colocar aí, rapidinho aí, mas se não tiver, olha aí no seu celular. Hebreus 11, 24 a 26 diz: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. Ele recusou ser tratado como príncipe e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer com Cristo, pelo Cristo prometido, do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Gente, Moisés cresceu muito na fé. As decisões dele eram baseadas em certezas. Eu estou deixando o luxo. É um menino saindo de Garanhuns para começar lá a conhecer todo mundo. A pessoa só faz isso se tiver convicção que Deus está mandando. Porque é uma loucura deixar aquilo que é certo, deixar aquilo que você conquistou. Mas eu sei porque eu estou fazendo isso. Ele falou comigo. Vocês estão entendendo? Era Moisés. Ele tinha essa convicção. Ele abandonou o Egito e permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Isso é forte demais. E por último, como se cresce na fé, meus irmãos? Estou falando sobre crescimento na fé. O crescimento da fé seria até melhor.
Como cresce minha fé? Eu cresço quando eu tenho convicção de quem falou comigo. Quando eu me posiciono em obediência. E eu cresço na minha fé quando eu renuncio à incredulidade. Oh, meu Deus. Como eu posso crescer na fé? Renunciando à incredulidade. Hebreus 3, 7 a 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Quem está falando? Aqui? Quem está dizendo? Como diz o Espírito Santo a você e a mim. O que o Espírito Santo está falando conosco essa noite? Escute ele falar. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele se falando sobre os irmãos lá no Egito. Ele diz, olhe, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O escritor aos Hebreus está dizendo, ei irmãos, não vamos pecar como os irmãos pecaram, deixando a incredulidade governar a vida deles. Não faça isso. Deus falando aqui através do escritor aos Hebreus, e hoje Deus está falando comigo, com você. Tire a incredulidade do seu coração. Não deixe seu coração endurecer. Porque o endurecimento, a frieza, a indiferença, a passividade, a falta de uma reação vem pela incredulidade. Olha o que diz o verso 9. Deus dizendo, onde vossos pais me tentaram, me colocaram à prova, mesmo vendo eu agir na vida deles por 40 anos. Quando Deus está falando isso, não seja como eles, sempre me tentando, apesar de ter visto os meus milagres, continuavam duvidando da minha fidelidade. Não seja como eles, ficavam pedindo prova da minha fidelidade. E aí, eu quero te dizer, temos que ter cuidado com o nosso coração, para não entristecermos a Deus com a incredulidade, com a falta de confiança. Deus já me corrigiu muito por causa da minha incredulidade. E eu estou pedindo a Ele. Eu estava muito envergonhada, essa é a verdade, irmãos. Diga, Deus, são 40 anos que eu fazer de crente agora em julho. Eu preciso sair desse nível raso. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Crescer em conhecer o teu caráter. Confiar que o Senhor não é homem que mente. Quando o Senhor fala, o Senhor é de palavra e é fiel. Eu preciso crescer em confiança. Preciso conhecer, crescer. Eu não posso ficar num nível raso. Não quero te entristecer com incredulidade, porque Jesus, ele elogiou, mas não foi um judeu, foi aquele centurião. Ele era o quê? Aquele centurião romano, nem judeu era. Não, Jesus, o Senhor não precisa entrar na minha casa, mas eu sei o que é autoridade espiritual, porque eu sou um homem que tem soldados debaixo das minhas ordens. Quando eu digo a um soldado, faça isso, ele tem que fazer. Eu sei o que é autoridade espiritual, e eu sei quem o Senhor é. Basta o Senhor mandar uma palavra e meu servo será curado. Jesus disse, oh, uau, nem em Israel eu vi um homem de tamanha fé. Esse sim sabe quem eu sou. Meus irmãos, quantos anos nós temos de crente? Alguns de vocês nasceram na igreja. Grande coisa. Nós temos que crescer no nosso relacionamento com Deus, para conhecer o Deus da Bíblia e mudar as nossas posturas, aceitar correções de Deus. E se Deus está te chamando de incrédulo hoje, então seja crente, porque Ele tinha 12,
Um era Judas e o outro era Tomé. Eu e você. Mas ele não abriu mão de Tomé, ele corrigiu Tomé. Ele corrigiu a incredulidade de Tomé. Não sejas incrédulo. Tu é meu discípulo. Seja crente. É o Senhor comigo e contigo. Ele não disse homens de pequena fé. Para qualquer pessoa, era para os discípulos que andavam com ele. A gente anda com Deus, mas muitas vezes a nossa fé é muito pequena. Ou seja, a gente não conhece Deus, meus irmãos. É a verdade. Porque quem conhece Deus cresce na fé. Começa a ter posturas. É como se eu estivesse vendo o invisível. Ele falou: tudo está errado, mas vai acontecer, porque eu sei quem falou comigo. Quem está aí? Mas não fica só no verso 9. Olha o 10. Hebreus 3:10. Por isso, eita, agora é Deus brabo. Me indignei contra essa geração e disse: tu quer ver Deus brabo? É a incredulidade, meus irmãos. Ele fica indignado. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que está orando e jejuando, creia que Ele existe e que Ele ouve orações e recompensa quem o busca. Quando você for jejuar e orar, creia que não é uma parede que tu estás orando. É o Deus invisível, mas que ouve, porque Ele não é surdo. Deus só não ouve se tu estiver em pecado. Aí tu tem que se consertar e abandonar, porque o pecado faz separação entre você e Deus. Mas se você estiver se humilhando em obediência, Ele não é surdo. Ele vai te responder. Talvez diga sim, talvez Ele diga não, não quero isso para a sua vida. Talvez Deus diga: espere, ainda não chegou o tempo. Mas Ele é um Deus de respostas. Quem está aqui? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de dúvida. Deus é Deus de respostas. Você não está adorando um pau nem uma madeira. Nós não estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus invisível que ouve orações. Por isso que a gente saiu da nossa casa para o encontro com esse Deus que tem respostas para nós, que ouve o nosso clamor. Quem está aqui? Seja crente. Se você quiser uma mudança na sua vida, você tem que ser crente. Até os demônios têm mais fé do que muitos de nós, porque eles sabem que Deus responde e eles tremem. Parece que a gente está orando para quem? Seja crente. E olha Deus como estava chateado. Eu me indignei contra essa geração e disse: olha a frase que ele diz: estes sempre. Gente, sempre é uma palavra muito forte, mas não gosto que eu diga sempre. Não que eu diga sempre, Cristiano. Mas agora é Deus falando. E se Deus está falando, Ele não está errando, não. Não está sendo injusto. Eles sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então sempre erram no coração. É horrível isso. Ouvi Deus dizendo que eles sempre estavam duvidando, que já era costume deles não acreditar em Deus, que era costume deles reclamar da vida espiritual, murmurar, fazia parte da rotina diária, reclamar, desconfiar de Deus, já era costume deles. E esse mau costume Deus não gostava. Nós temos que mudar nossas posturas. Se Deus falou, se alegre antes de você ver. Tenha um coração agradecido, porque Ele está no controle. E para terminar, Hebreus 3:12. Olha o que está escrito: tende cuidado, irmãos.
jamais aconteça. Eita, olha a repreensão. Lê ali, ó. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós. Olha a palavra, irmãos, é forte. Perverso. Perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Gente, olha para mim. Uma pessoa incrédula, Deus diz que o coração dessa pessoa é perverso. Jamais aconteça em qualquer de vós ter um perverso coração de incredulidade, porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Diga: incredulidade me afasta de Deus. A incredulidade, ela é uma visão, ela traz uma visão distorcida do caráter de Deus. A incredulidade, ela tira a nossa confiança, faz o nosso coração ficar perverso, desobediente, desrespeitoso, desconfiado, desonroso. A incredulidade nos dá um coração infiel. Então nós temos que ter cuidado para não ter um coração perverso, porque um coração que tem incredulidade, essa pessoa se torna desobediente. Ela desrespeita o Senhor porque não obedece. Ela desconfia do caráter de Deus porque ela tem uma visão distorcida. Ela não conhece de verdade quem o Senhor é. Se torna uma pessoa desonrosa e infiel. Que Deus nos livre, irmãos, da incredulidade. A incredulidade nos afasta de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Livra-nos de ter um coração perverso, incrédulo, que distorce o Teu caráter, que não confia no Senhor. Nos livre, Pai, da desobediência, da desconfiança. Nos livre, Espírito Santo, de desrespeitar o Senhor por causa da nossa desobediência. Não queremos, Senhor, sermos pessoas desconfiadas. Nós queremos ser crentes, fiéis. Se o Senhor falou, então eu vou obedecer. Coloque a mão no seu coração. Ore por você. Ore pela sua vida espiritual. Nós precisamos crescer como os nossos irmãos de Tessalônica. Cresceram na fé. E o crescimento da fé apareceu nas atitudes deles, de obediência, de permanência. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás. Eu queria que a gente se ajoelhasse diante do Senhor, se for possível. Vamos clamar pelo nosso coração. Meu Deus, perdoa-nos por não sair às vezes do lugar, não crescermos espiritualmente, não avançarmos. Perdoa-nos por muitas vezes não experimentar o sobrenatural, porque nós precisamos conhecer quem Tu és. Conhecemos tão pouco o Senhor. Precisamos que a nossa fé seja desenvolvida. Nós não queremos uma fé subdesenvolvida, raquítica, sempre com desconfiança, sempre com incredulidade. Meu Deus, precisamos que os nossos olhos se abram, como os olhos de Moisés. Ele tomou tantas atitudes que parecia um doido, um louco, abrindo mão do luxo do palácio para sofrer com os israelitas, porque ele estava vendo. Ele se posicionou como se estivesse vendo o invisível. Pai, nós precisamos ser pessoas de fé,
que ouve a tua voz. Faça o CCA ser uma igreja e que os irmãos estão crescendo em aprender a ouvir a voz de Deus, em ouvir as suas ordens e obedecer. Nós não podemos ver tantos milagres e continuar duvidando do teu caráter, como o povo do Egito. 40 anos vendo milagres e continuava incrédulos e continuava duvidando do caráter de Deus. Oh, ajuda-nos a não ter um coração perverso, a não termos um coração perverso de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Porque a incredulidade desonra o Senhor. Queremos ser amigos de Deus, mas não confiamos no que Ele fala. Questionamos, duvidamos, temos medo. Venha nos converter a Ti, Jesus. Venha nos converter. Converta o CCA. Converta-nos a Ti, seremos convertidos. Nós não queremos andar em círculos como o povo de Israel. Por causa da incredulidade, morreram no deserto. Não experimentaram a terra prometida, as profecias. Porque duvidaram, porque foram incrédulos. Ajude-nos a crescer em confiança. Ajuda-nos a crescer em conhecimento de Deus. Eu preciso crescer. Eu confesso, Espírito Santo, me ajude, junto com Marcos, ajude-nos a crescer em fé, ajude meus irmãos a crescer no conhecimento de Deus, a andarmos com Deus em obediência, como aquele que vê o invisível, com convicção, com certeza plena de quem falou. Meu Deus, livra-nos da desobediência, livra-nos da dureza do nosso coração.